Bom dia e feliz sábado a todos. Realmente é uma alegria retornar aqui a esta igreja querida. Tenho ótimas recordações desta casa de oração e grandes amigos aqui também. Alguns anos atrás realizei aqui um culto de gratidão dos meus amigos Keila e Fábio. Foi muito bom ter estado aqui por aquele motivo. Também me convocaram para hoje à tarde fazer algo diferente. Eu já participei, juntamente com aquele, inclusive, de vários congressos e simpósios criacionistas por aí, afora e fora daqui também. Mas aí, a Danívia, que foi minha colega lá na redação da Casa Publicadora Brasileira também, deu uma ideia. Por que não fazer um congresso criacionista para crianças? Pensei, por que não mesmo, né? E eu não sei, aqui está como primeiro congresso criacionista, primeiro simpósio, não sei como é que foi o nome, seminário criacionista para crianças, da igreja do Jaraguá. Não sei se não é o primeiro de Belo Horizonte, talvez até, quiçá, de Minas Gerais. E não sei se do Brasil. E o desafio é grande, porque a gente está acostumado a falar para um público um pouco mais velho, né? E agora tem que alcançar os pequenos, mas está tudo certo, porque essa é a geração que vem, né? E esta é a geração que tem que ser preparada para enfrentar um mundo cada vez mais cético, cada vez mais relativista, complicado, e daqui a pouquinho a gente está passando a bola para eles, né? A gente não está cansado ainda, mas a barba está ficando branca e a cabeça já foi, né? E também já encontrei alguns amigos aqui que estarão conosco em janeiro para a nossa primeira expedição Israel, Jordânia, Egito. E eu sei que Belo Horizonte tem uma representação boa aqui, Jaraguá de modo especial, né? E já encontrei alguns que estão aí levando a sério o fortalecimento das pernas, para a gente subir o Monte Sinai ali sem problemas, né? Semana passada agora estive subindo lá uma montanha em Santa Catarina e acho que estou bem. Consegui chegar até o topo lá, tiramos umas fotos, né? E vai ser uma bênção, com certeza. Temos ainda 5 vagas, hein? Corra lá, ainda dá tempo. E estou voltando agora, não só para essa programação feliz aqui do sábado, mas também por um motivo muito especial, além dos que eu já mencionei. Amanhã eu vou celebrar o casamento de 2 amigos virtuais, eu ainda não conheço pessoalmente, a Isabela e o Henrique. A Isabela eu já vi, estão lá. Dá um tchauzinho aqui para a igreja, Isabela e Henrique. O Henrique veio diretamente de Portugal para se unir à sua amada. E amanhã nós teremos então o casamento deles. Obrigado pelo convite, tá? Já está virando mania, né? Vir a Belo Horizonte para fazer culto de gratidão de casamento, celebração de casamento. Que bom, daqui a pouco a gente vem aqui para apresentar crianças também. Tudo isso é muito maravilhoso, né? Obrigado pelo convite, igreja querida. Você que nos acompanha pelas redes sociais da igreja, pelo canal da igreja, também é um prazer, uma alegria poder falar com você. E você que vai acompanhar a gravação também, oro a Deus para que você seja abençoado por este culto, por esta mensagem. Eu, sábado passado, preguei na Igreja Adventista do Perequê, Porto Belo, Santa Catarina. Minha esposa e eu somos catarinenses, pegamos uns poucos dias que eu tinha ainda aí de férias e passamos uma semana lá visitando os parentes. E no sábado, então, preguei nessa igreja que eu mencionei. Após o culto, saindo já para cumprimentar os irmãos à porta, eu vi que havia lá em cima da mesa, uma mesinha que tinha na entrada da igreja, na saída da igreja, alguns exemplares de um estudo bíblico diferente que eu ajudei a preparar alguns anos atrás para a divisão sul-americana. Não sei quantos conhecem, é o estudo O Resgate da Verdade. Eu convidei 3 amigos teólogos, apologetas, estudiosos da Bíblia, e preparamos um estudo um pouco diferente. A ideia foi a seguinte: a maior parte dos estudos que nós temos da Igreja Adventista, que são muito bons por sinal, eles já partem do pressuposto de que a pessoa com quem vamos estudar crê na Bíblia, ou é um cristão, né? E aí geralmente começamos com um estudo bíblico sobre a Bíblia, né? E nós então pensamos, e se você encontrar alguém que não crê na Bíblia? E se você quiser estudar a Bíblia com alguém que não crê, talvez até em Deus? Aí nasceu o estudo bíblico Resgate da Verdade. A gente deu uns passos atrás, digamos assim, começamos, tem 4 ou 5 lições mais filosóficas, apologéticas, trabalhando o argumento cosmológico, teleológico, moral,
argumentos que dão sustentação para o teísmo, a crença em Deus, e depois avançamos por lições doutrinárias, mas sempre com enfoque apologético. É um estudo bíblico apologético. Detalhe é que esse estudo não existe mais impresso. Você pode baixar o PDF gratuitamente. É só colocar lá no Google, o Resgate da Verdade PDF. Você vai encontrar o caminho para baixá-lo e fique à vontade para usar. Em meu canal tenho também vídeos que eu gravei explicando brevemente cada um desses temas. Mas então encontrei lá na mesinha da igreja uma pilha deles. Eu fiquei feliz porque ainda restaram alguns. E eu peguei um e levei comigo. Sabe quando você sente uma impressão? Pega um, leva na mochila. E eu obedeci. Eu aprendi a obedecer essas instruções, essas diretrizes que a gente recebe ao longo da vida. Sabe quando você acorda no meio da noite com o nome na cabeça e com vontade de orar por essa pessoa? Obedeça. Eu teria muitas experiências para contar para vocês aqui de coisas que me aconteceram nesse sentido. Deus nos orienta, Ele fala com a gente. Eu senti essa impressão. Pega um exemplar desse estudo aí, apologético, que você conhece muito bem, porque você que fez, e põe na mochila. E eu coloquei. Então, estávamos voltando de Santa Catarina anteontem. Hoje é sábado, foi quinta-feira. Quinta-feira saímos bem cedinho, porque a intenção era chegar cedo em casa para descansar. São geralmente 10, 11, 12 horas de viagem. Com criança a gente vai parando em alguns lugares, né? Nunca menos de 10 horas de estrada. Só que aconteceu um acidente no caminho, não conosco, né? 18 quilômetros para frente de onde estávamos, um caminhão tombou, pegou fogo, e o resultado é que nós ficamos 5 horas numa fila, aguardando a desobstrução da rodovia, da BR-101. Ok, estávamos até perto de um restaurante, paramos ali, fomos almoçar, e aguardando a fila prosseguir, e orando pelas autoridades que estavam lidando com o problema, pelas pessoas, esperando em Deus que nada muito grave tenha acontecido com as pessoas, enfim. E o detalhe é que, enquanto aguardávamos na fila de saída do posto para voltar à rodovia, a minha esposa, que é muito cachorrenta, sabe, gosta de... Nós temos 2 cachorrinhas, né? Uma é mineira, por sinal. Minha esposa, ela cursou pós-graduação na FAD de Minas, e aí tinha uma cachorrinha caramela, né, solta por lá, abandonada. E os alunos ali, né, da pós-graduação, e davam comida para ela todos os dias. No último dia, quando já íamos voltar para casa, minhas filhas, que eram pequenas na época, tinham levado para o quarto da faculdade, lá da FAD de Minas, deram banho na cachorrinha, e quando eu ia colocar as malas no carro, aquela pergunta fatídica: pai, podemos levá-la? O que você diz numa hora dessa? Estava ali a cachorrinha simpática, perfumadinha, né? Aí levamos até uma agropecuária, demos as vacinas necessárias e tudo mais, e levamos a Vic, agora o nome dela é Vic, né, para casa. Ela é mineira, fala uai, late, sai uns, eu acho que eu ouço uns trem no meio ali, né? A Mileva um dia escapou e voltou prenha. Aí foram 5 filhotinhos, e nós demos os nomes aos filhotinhos, né? Um era Newton, o outro era Einstein, e nasceu uma cachorrinha. Aí eu pensei, qual o nome? A esposa, a primeira esposa de Einstein, primeira ou segunda, não lembro agora, que é a Mileva. E ficamos com a Mileva e doamos os demais, né? Então nós temos a Vic e a Mileva lá em casa. Gostamos de cachorros, de animais, somos criacionistas, né? E a minha esposa viu que o casal que estava no carro bem à frente da gente ali, tinha uma cachorrinha também, muito bonitinha, pretinha e muito simpática, e começou a conversa sobre cachorros. Mas a conversa foi avançando, tínhamos muito tempo para esperar, né? E conversando, né, nós descobrimos que o casal, ela é jornalista, formada numa federal também, como eu, nós tínhamos alguns pontos em comum, ele engenheiro, e conversando um pouco mais, descobrimos que eles são cristãos, evangélicos, e ele gosta muito de apologética, leu vários livros que eu também já li, de William Craig, Lee Strobel, indiquei outros livros, e enquanto falava com ele sobre apologética, eu lembrei do que estava na minha mochila. O que estava lá? Um estudo bíblico apologético. Corri ao porta-malas, abri, peguei da mochila e disse: amigo, agora o nome dele é Alexandre,
Alexandre e a Thaís. Nós trocamos contatos e vamos continuar essa conversa, que eu sei que só vai encerrar na eternidade, né? E eu entreguei para ele e falei: Alexandre, agora eu entendi por que Deus me impressionou a pegar esse livro aqui. Era para você. Ele pegou na hora assim, já começou a folhear, já anotou o endereço do meu canal no YouTube, e nós já trocamos contatos. Resumindo a história, irmãos, eu não consigo ser ateu, por causa de muitas coisas, inclusive coisas como essas, porque não é coincidência. Você vê que Deus já estava antevendo tudo. Resultado, chegamos em casa 3 da manhã, ainda estou com sono dessa viagem, mas valeu muito a pena. Conversava com a minha esposa e nós concluímos que, se foi por causa disso, é óbvio que Deus não causa acidentes, né? Eles são fatalidades neste mundo de pecado, mas Deus transforma as coisas em bênçãos. O que são 5 horas parado numa rodovia, se foi para ter um contato que poderá ter desdobramentos eternos, não é? Então sejamos sensíveis à voz de Deus. Quando Deus te der um recado, vá lá e faça, porque Ele sabe o motivo, né? É claro que Deus também se revela de maneiras estrondosas, né? Aqui atrás eu estava observando lá as montanhas, né? As montanhas, o céu, a química, a física, a biologia, o universo, são revelações tremendas de Deus, estrondosas. Mas Deus também se revela nas coisas discretas, às vezes incompreensíveis até. E ontem eu tive mais uma evidência, entre muitas outras, de que Deus se manifesta em favor de seus filhos queridos. E precisa ver as ideias, né? Conversamos sobre Apocalipse, e eles já têm uma compreensão assim bem interessante das profecias. Pessoas equilibradas, mesmo no aspecto ideológico, político, equilibrados. Deus, o Espírito Santo, está trabalhando na vida de muitas pessoas, aqui dentro e lá fora também, e colocando seus filhinhos em contato, para que a gente possa trabalhar, né? E compartilhar a nossa fé. Me lembro de uma vez também que eu voltava de Brasília. Pode não parecer, mas eu sou um pouco tímido para contatos assim, com pessoas que eu não conheço. Eu não tenho a habilidade que meu sogro tem. Por exemplo, meu sogro sempre senta em algum lugar, já puxa assunto e já começa a conversar. Eu não sou assim tão hábil nesse sentido, mas eu peço a Deus que me dê oportunidades, e tem acontecido muitas ao longo desses anos. Teve uma vez, me lembrei agora, em que, voltando de Brasília, sentou-se ao meu lado no avião uma jovem senhora, e eu já comecei a orar: Senhor, se tu quiseres que eu fale alguma coisa, que a porta se abra. Mas geralmente eu vou lendo um livro meio provocativo, né, e deixo a pessoa ver a capa. Acontece muito, a pessoa: que livro legal, o que fala aí? Pronto, aí abriu, né, a porta, né? Mas naquele dia, chegou então o comissário e disse para a senhora: olha, o seu voo para Joinville, eu pensei, Joinville, Santa Catarina, já tem um ponto aqui, né, em comum. O seu voo para Joinville está tudo certo, você vai poder fazer a conexão e ir para Joinville. Aí eu perguntei: você é de Santa Catarina? Eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Pronto, eu estudei lá. E aí começamos a conversar, e ela então disse que era professora de física de partículas. E naquela época haviam inaugurado um novo setor, eu acho, do acelerador de partículas lá o LHC, lá na França, Suíça. Aproveitei a chance e eu comecei a perguntar um monte de coisa para ela. E ela ficou feliz, porque eu acho que ela não consegue conversar com muita gente sobre isso, né? Física de partículas. E perguntei, só que chega um momento que você também tem que conduzir a conversa para outros temas. E deu certo, falamos sobre a Bíblia, sobre a fé, peguei o endereço dela e enviei alguns livros. E eu fiquei pensando: será quando de novo que essa pessoa teria contato, né, com a palavra de Deus, com a mensagem, se abriria para esse tipo de conversa, né? Então Deus é maravilhoso, e Ele nos dá a oportunidade de ser úteis, né, para ajudar na missão que é dele, não é nossa, a missão é de Deus. Enfim, são muitas histórias, né? Orem pelo Alexandre, pela Thaís, por essa professora de quem eu já esqueci o nome, faz muitos anos já que isso aconteceu, né? E também pelas crianças hoje à tarde, né? Às 4 horas da tarde, para que eu consiga falar a linguagem delas. Vai ser esse o desafio, né? Mas Deus vai ajudar, com certeza, vai traduzir tudo, né?
Cosmovisão. Como é importante nós formarmos uma cosmovisão adequada, uma visão de mundo adequada e correta, mas a pergunta é, com base em quê? Mesmo quem não sabe que tem uma cosmovisão, tem, e tem lá seus fundamentos. Alguns são frágeis, outros não, né? Mas como formar devidamente uma cosmovisão? Estava conversando também com a minha esposa dias atrás, né, sobre essa questão de que a gente precisa ter um fundamento adequado para solidificar ali nosso caráter, a nossa vida, né? E eu pensando nisso também me lembrei que eu já estou com 51 anos, já passei da metade da minha vida, e passou rápido, né? Passou rápido, para mim passou rápido, e dizem que a segunda metade é mais rápida ainda, e eu tenho um monte de projetos ainda na minha gaveta, na minha mente, assim, livros que eu quero escrever, cursos que eu quero fazer, coisas que eu quero ainda produzir, mas o tempo está escoando como areia. Eu acho que não vai dar tempo. Eu ficaria desesperado se eu não tivesse certeza de que a minha vida vai continuar, será eterna. Quer eu morra ou não, eu vou existir para sempre, porque Jesus prometeu isso, e eu creio nele, e eu creio no que ele disse e está registrado aqui. Então eu não fico tão preocupado, porque alguns projetos eu sei que eu vou deixar para executar na eternidade. Por exemplo, tocar piano, não vou conseguir aqui. E aqui eu vi um jovem ali tocando magistralmente, e me disseram que ele é aluno do maestro aqui da igreja. Imagina o maestro, se o aluno já é tão bom assim. Meu filho está fazendo aula de piano, e ele adora tocar, então me realizo nele nesse aspecto. A harpa, pelo menos, a gente vai tocar já de cara, né? Eu acho que vai ter um software já instalado ali, você já vai tocar a harpa quando chegar lá. Mas tem muitos projetos que eu quero fazer, e eu tenho tranquilidade porque eu sei que a vida continua. Mas eu fico pensando, e se eu não tivesse essa fé? Se eu não tivesse essa convicção de que a vida é eterna, será eterna, eu ficaria bem desesperado. E aí eu me lembro de um professor de física que eu tive no ensino médio, quando eu cursei química lá em Criciúma, sul de Santa Catarina. Ele era ateu declarado, e de vez em quando ele nos assustava. Ele parava a aula, virava para o quadro e batia, dava um soco assim, e dizia: para que estudar tanto, para que me matar tanto nessa vida, se eu vou morrer? E a gente ficava pensando, é verdade, né? Por que eu estou aqui e não estou na praia, tendo que assistir essa aula? Por que estudar tanto, se eu vou morrer? Por que tanto esforço, se daqui a poucos anos a vida acaba em nada, no pó? E realmente eu fico pensando que esse pensamento deve ser desesperador, frustrante, muito ruim pensar desse jeito, né? Mas Jesus disse que a vida eterna é nossa por meio dele. Mas será que Jesus tem credenciais suficientes para que eu possa crer nisso? E mais, será que o livro por meio do qual ele se revela tem credenciais suficientes para que eu possa crer nisso e ficar tranquilo, salvo em Jesus e esperando pelo que vem adiante? Ainda que eu morra, ficar tranquilo porque ele tem o poder sobre a morte? Esse livro é confiável? É isso que eu quero, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? A Bíblia como base criacionista sólida. Afinal de contas, o dia hoje vai ser sobre isso, né? Criacionismo. Mas quero antes ler com vocês Lucas 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24, versos 11 e 12. Lucas 24, 11 e 12. Eu gosto muito desse texto. Quando um pescador se comportou como um cientista. Como assim? Você já vai entender. Contexto: Jesus havia ressuscitado. Seus discípulos tinham idealizado o Messias, achando que ele seria o libertador dos romanos e tudo aquilo, né? Era um Messias mais político na cabeça deles. E o reino de Jesus não era deste mundo, como continua não sendo. Cuidemos com as nossas visões, né? Tem gente achando que a salvação é agora, para este mundo, para este planeta, para este país. Não, a salvação virá do alto, a pedra de Daniel 2. Mas estavam lá os discípulos trancados numa casa, com medo de serem também presos e mortos como seu mestre havia sido. E nesse momento então chega uma mulher, bate a porta com a seguinte notícia, versos 11 e 12. Chega Maria, né, contando da ressurreição, mas para eles tais palavras pareciam um delírio.
Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. As primeiras a verem Jesus ressuscitado foram as mulheres fiéis que o seguiam, especialmente Maria Madalena, uma cena muito linda. E elas voltam felizes, né, exultantes, para contar a notícia. E quando contam, eles ficam: não pode, nós vimos, ele morreu. Pedro, porém, esse porém aqui é bem importante, Pedro, porém, ainda que não cresce, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Geralmente, quando eu falo para um auditório assim mais descrente, que não é o caso aqui nesta manhã, mas pode ser que alguém que assista depois tenha suas dúvidas, eu convido essas pessoas a serem como Pedro. Ok, eu respeito a tua descrença, eu também já fui assim. Eu respeito a tua desconfiança, eu também já fui assim. Eu fui darwinista, eu fui marxista, eu tinha uma outra cosmovisão, limitada, só que eu não sabia. Sem esperança, mas eu também não sabia. Até que eu comecei a ser confrontado com algumas questões para as quais eu não encontrava respostas nem no marxismo da teologia da libertação e tampouco na visão darwinista. Graças a Deus, no ensino médio eu fui encontrado por essa mensagem maravilhosa e me tornei então um criacionista. Então eu falo para você, quem sabe que tem dúvidas sinceras, e Deus respeita você, e Deus ama você. Ainda que você não creia, permita-se o benefício da dúvida, ou conceda a Deus o benefício da dúvida. Vá ao túmulo para ver, né? Pedro podia ter pensado assim: é impossível, Jesus morreu, ele foi crucificado, nós vimos uma guarda romana colocarem o corpo dele numa tumba esculpida na rocha, colocaram uma pedra pesada ali, lacraram, não tem como, quem que ia derrotar aquela guarda romana e roubar o corpo, ou como é que ele poderia sair de lá? Ele está morto. Porém, Pedro, ao ouvir aquilo, levantou-se e correu para o sepulcro. João, quando viu o seu amigo ir, foi também. João era mais jovem e ultrapassou Pedro. O relato dos evangelhos conta isso. João chega na frente, logo depois chega Pedro, já de certo esbaforido ali, né? E quando os dois olham para dentro do túmulo, vazio, só os lençóis dobradinhos ali, porque Jesus era muito caprichoso, né? E o túmulo estava vazio. E eles voltam maravilhados, se unem às mulheres, aos demais discípulos. Depois Jesus aparece para eles e a vida deles muda de tal jeito, de tal forma, que eles que antes estavam com medo, dão a vida agora pela mensagem do Evangelho. Pedro, que estava com medo de ser morto, mais adiante, diz a tradição, diz assim para os seus algozes: podem me crucificar, mas não quero ser como meu mestre, tem que ser de cabeça para baixo. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com eles? Alguma coisa muito forte, muito real, porque ninguém muda tanto assim, né? De medroso, temeroso, para alguém confiante, autodeterminado e sem amar a própria vida mais. Eles sabiam que lá no céu estava o seu grande amigo real, palpável, Jesus. Já pensaram nisso? Toda vez que eles oravam a Deus em nome de Jesus, eles sabiam que lá no céu, no santuário celestial, estava alguém que eles tinham contemplado com os próprios olhos, quem tinham abraçado, com quem tinham comido. Como não ter certeza das coisas? Como ter medo? O dia que nós cristãos do século 21 tivermos a mesma convicção de que no céu está um Deus real, o nosso amigo, o nosso Salvador, não teremos mais medo de nada, nem da morte, porque a nossa vida está nele, está com ele, está guardada por ele. Então meu convite para alguém que eventualmente aqui mesmo esteja com dúvidas, é que você se permita ser como Pedro. Aqui ele teve uma atitude de cientista de verdade. Será que é verdade isso? Eu vou averiguar. As minhas convicções me dizem algo diferente, mas eu vou atrás de outras evidências. Eu quero, como dizia Aristóteles, seguir as evidências, levem aonde levar. E se você encontrar Deus ali, aceite-o, abrace-o, receba-o. Se não encontrar, você gastou um tempo, mas valeu a pena a busca também, né? Mas eu creio que vai encontrar sim, se você for como Pedro. Corra para o sepulcro, verifique, investigue.
Vamos investigar algumas coisas? Só do ponto de vista histórico, a Bíblia já é um tesouro inigualável. Um livro que tem milênios e continua sendo relevante. Ainda estamos falando dela. Ainda causa polêmica no mundo, ainda causa divisão, preocupações. Escrita no intervalo de 1.600 anos, mais ou menos. Quanta cultura, né? Armazenada, agrupada em suas páginas. 40 autores, mais ou menos, e 3 continentes. 3 línguas também. Aramaico, hebraico e grego. É um tesouro fantástico. Só por isso já vale a pena a gente dedicar tempo para conhecê-la. E, curiosamente, ainda que tenha dezenas de autores, você percebe que há um fio condutor em toda ela. Nos 66 livros você percebe que há uma mensagem central, que é justamente a glória de Deus na salvação da humanidade. O plano da redenção. Ele está presente em todas as páginas. Eu participo entusiasticamente do projeto Reavivados por Sua Palavra. Não sei quantos aqui participam também. É um capítulo por dia. É um ano bíblico um pouco mais demorado. São 3 anos para ler toda a Bíblia. Estamos na 3ª fase. 10 anos estudando a Bíblia, capítulo por capítulo. Eu já tenho áudio de toda a Bíblia. Eu não sou o Cid Moreira. A minha voz passa longe da dele. Mas eu tenho toda a Bíblia já gravada em áudio. Pequenas reflexões. Faço umas artes também no Photoshop, compartilho nas redes sociais. É um prazer fazer isso. E agora na 3ª fase eu estou pegando as ideias que eu esbocei na 2ª fase e transformando isso em meditações. Um pequeno resumo cada dia de cada capítulo. Quem sabe mais adiante até transforme numa meditação. Eu posso escolher os 365 capítulos que mais me impressionaram, entre os 1.100 e tantos, e transformar, quem sabe, numa meditação matinal ou coisa parecida, né? Mas é maravilhoso. E vocês estão ouvindo aqui agora uma pessoa que não gostava de ler a Bíblia. Por quê? Porque na minha infância e juventude eu só lia livros de ficção científica, histórias em quadrinhos da Marvel, DC Comics, essas coisas aí. Mas quando eu descobri que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de amor de Deus, eu queria entender, eu queria ler, mas não era tão prazeroso, não era tão fácil. Claro, é um texto mais denso, né? Eu comecei a pedir para Deus: Senhor, muda o meu gosto por leituras, me ajuda a gostar da Bíblia. E o milagre aconteceu. Eu não consigo passar um dia hoje sem ler a Bíblia. Todos os dias eu tenho que ler pelo menos um capítulo do Reavivados. É um compromisso meu com Deus. Irmãos, é maravilhoso você ler um capítulo e refletir nas ideias, nos valores, nos princípios que estão ali no texto, nas histórias. E aí você passa o dia pensando nessas histórias. E quando você tem que tomar decisões, quando você tem que fazer escolhas, essas histórias, esses valores vêm à mente. E você passa a ser orientado pela palavra. Como é bom isso. Eu não me sinto órfão, não me sinto desorientado nem desassistido. Pelo contrário, eu tenho uma diretriz e ela é divina. Deus mudou o meu gosto. Hoje a Bíblia é o meu livro de cabeceira acima de qualquer outro. E eu posso garantir a vocês, 10 anos lendo assim sistematicamente, fora as outras leituras, né? De livros, de textos, de estudos, né? Eu posso garantir, é algo poderoso, algo incrível, que eu nunca tinha experimentado. Então eu recomendo a vocês. Seria para mim o maior argumento, né, a favor da inspiração da Bíblia, mas vou deixar esse para o final, porque esse talvez alguns possam pensar, mas isso é a sua experiência. Vamos ver algumas coisas então um pouco mais concretas aqui, para aqueles que, como Pedro, querem ir lá no túmulo, né, verificar. Eu li alguns anos atrás esse livro bem interessante, Sócrates e Jesus, o debate. É uma ficção religiosa, né, escrita por um teólogo e filósofo chamado Peter Kraft. E ele cria ali uma história, uma ficção em que o Sócrates, por algum motivo, veio parar no século XX e ele se matricula numa faculdade de teologia, que ele chama lá de Harvard, faz uma paródia com Harvard. E Sócrates, quem já leu um pouco sobre ele, percebe que era um homem honesto, intelectualmente honesto, sincero até, poderíamos dizer. Ele buscava o grande Logos. Ele foi acusado de ateu. Por quê? Porque não aceitava os deuses do panteão grego. Zeus, Hera, Poseidon e aqueles todos lá. Por quê? Porque ele via que eram deuses, era uma projeção da humanidade.
Eram uns caras vingativos, né, maus, só que tinham poderes. Eu teria medo desses deuses também. E Sócrates não aceitava esses deuses, mas ele buscava o logos, a mesma palavra que, ou logos, a mesma palavra que João usa para abrir seu evangelho. Olha que interessante, no princípio era o logos, a palavra que Sócrates viveu tentando encontrar. Será que ele seria um cristão se vivesse no tempo de Cristo? Vai saber. Mas aí no livro, o Sócrates se matricula nessa faculdade de teologia e ele começa a ouvir falar em Bíblia. Ele nunca tinha ouvido falar em Bíblia, né? É de um tempo anterior, de uma cultura diferente. Bíblia, eu vou investigar isso aí. Aí ele vai à biblioteca, pega lá a Bíblia e passa a noite lendo, estudando o Antigo Testamento. E ele chega na classe, na sala de aula no dia seguinte e pergunta para os colegas: vocês já leram o Antigo Testamento? Aqueles cristãos nominais, sabe? Que acham que já são cristãos só porque pertencem a uma nação que se diz cristã. Olha só, já lemos, conhecemos as historinhas do Antigo Testamento, né? Noé e sua arca, Davi, a funda e o Golias, essas historinhas que a gente aprende desde criança. Historinhas. E Sócrates pergunta: tá aí, os profetas? O que tem, Sócrates? O que esse livro é para vocês? É um livro de tradições, né, orientais antigas. Só? Porque eu li aqui que os autores, os profetas, dizem que era a palavra de Deus. Eles falavam: eis a palavra de Deus. Eles nunca assumiram que era coisa da cabeça deles. Eles sempre se referiram aos seus textos como sendo palavra de Deus. Como que vocês podem achar que é um livro de historinhas? Como vocês podem achar que é um livro de autoajuda ou coisa parecida assim? Os próprios autores não permitem isso. Eles dizem algo bem diferente. A classe ali, os alunos, os colegas ficaram achando estranho, porque nunca tinham sido confrontados talvez com essas perguntas, e Sócrates era bom em fazer perguntas. Noite seguinte ele passa lendo o Novo Testamento e volta para a sala de aula no outro dia ainda mais espantado e pergunta para os colegas: vocês já leram o Novo Testamento? Já, Sócrates. Nós somos cristãos. Natal, manjedoura, presentes. Só faltou dizer coelho da Páscoa, né? Que tem uns cristãos que... Quem é Jesus para vocês? Perguntou Sócrates. Jesus? Ele foi um grande mestre, talvez até um filósofo, né? Um revolucionário, melhor, né? Está na modinha agora, né? Foi um revolucionário. Ele se insurgiu contra o império, talvez até um profeta. Só isso? Como assim, Sócrates? O Jesus que eu conheci essa noite lendo os evangelhos disse coisas bem espantosas. Eu já li o Antigo Testamento e me lembro, por exemplo, lá de Moisés diante de uma árvore que não se consumia mesmo estando em chamas, a sarça. Deus dizendo para Moisés: eu sou é quem está te enviando. O eu sou, o Ani-Hu no hebraico. E vi nessa noite passada esse Jesus dizendo para alguns judeus: antes que Abraão existisse, eu sou, e quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. E eu já sei por que quiseram apedrejá-lo, disse Sócrates, porque na lei judaica blasfemadores eram apedrejados, como adúlteros também. Então Jesus na verdade estava dizendo que ele era Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou, no grego ego eimi. Ou seja, todas as vezes que Jesus dizia: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, ele estava usando a expressão própria usada para o Deus do Antigo Testamento, Yahweh, ou Yahvé. Como vocês me dizem que Jesus era apenas um profeta? Eu nunca vi um profeta dizer: eu sou Deus. Como vocês me dizem que Jesus era um sábio? Eu nunca vi uma pessoa, um ser humano sábio dizer: eu sou Deus. Aliás, imagine se eu chegasse agora para vocês e dissesse: irmãos de Jaraguá, eu demorei para contar isso para vocês, mas eu tenho uma revelação para lhes fazer. Eu sou Deus. O que vocês fariam comigo? Primeiro, Isabela e Henrique iam cancelar o casamento, ou convidariam outro pastor, logicamente, porque esse camarada está louco, né? Vocês me internariam com toda a razão. Nenhum profeta nunca disse isso: eu sou Deus. Eram servos mensageiros de Deus, mas Jesus se atreveu a dizer isso. Então, o que o autor ali propõe, a reflexão dele, é mais ou menos aquela que C.S. Lewis também já tinha feito, né? Com Jesus não há meio termo.
Ou você aceita Jesus pelo que ele diz que é, ou você o rejeita na hora. Ou ele é Deus, ou ele é louco. Ou ele é Deus, ou é um impostor, lunático. Não dá para ter meio termo aqui. Dizer, ora, foi um grande sábio. Que sábio? Ele, como disseram os judeus, tu te sendo homens te fazes Deus. Eles entenderam muito bem o que ele estava dizendo. E tem gente hoje que não quer domesticar Jesus, quer colocar Jesus numa caixinha e dizer, ele foi um grande homem tipo Maomé, tipo Siddhartha Gautama, tipo outros líderes da humanidade. Não, a tumba de Maomé tem seus restos mortais, pelo menos o seu pó está lá, a de Jesus está vazia. A diferença é gritante, abissal. Jesus é Deus. Leia esse livro, é bem interessante. Grandes cientistas do passado e do presente reconhecem a importância da Bíblia, e para mim, um dos maiores, se não o maior, Isaac Newton. Sou um grande admirador do trabalho e da vida desse homem. Isaac Newton, num livro dele sobre Daniel e Apocalipse, não sei quantos sabem disso, infelizmente nas faculdades de física o pessoal acaba escondendo um pouquinho debaixo do tapete, né, esse aspecto teológico de Newton. Ele escreveu até mais sobre teologia do que sobre ótica, astronomia e filosofia. Eu tenho lá em casa o livro dele, traduzido para o português, estudos lá sobre Daniel e Apocalipse. Aqui está a capa original, por Isaac Newton. E ele diz assim, que a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana, a autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas bíblicos é divina e compreende toda a religião. Para Isaac Newton, um dos caras que descobriu o cálculo, só isso, né? Juntamente lá com Leibniz, na mesma época, né? Ele precisava de uma ferramenta para investigar o universo. Aí o cara vai lá e descobre o cálculo. E aí nós temos hoje engenharia e um monte de áreas que vieram com essa revolução científica. Gente, se você pesquisar sobre a reforma protestante em conexão com a revolução científica, mais ou menos da mesma época, você perceberá que é Deus agindo no mundo, nessas duas áreas, que na verdade se conectam. A ciência, como nós a conhecemos, ela nasce, digamos assim, ela é descoberta porque ela vem de Deus, né? Ela nasce e se desenvolve num contexto cristão protestante, basicamente. Por quê? Porque a Bíblia fornece os pressupostos sobre os quais a ciência até hoje funciona. Existe um Deus racional, um universo regido por leis constantes, uma matéria desdivinizada. No contexto panteísta, nunca a ciência poderia se desenvolver, porque eles divinizam a natureza, as árvores. E hoje tem gente, o inimigo ele sabe como trabalhar, né? Ele não consegue destruir o cristianismo, então ele começa a infiltrar o cristianismo com essas ideias anticristãs. Uma delas é a questão do panteísmo. Ele tentou lá com John Kellogg, no nosso passado como igreja, e vem tentando de outras formas. Panenteísmo, Gaia, vamos salvar a terra porque a terra é um organismo vivo, é uma deusa. Tudo isso é totalmente antibíblico, né? Mas ele tenta mesclar com o cristianismo essas ideias, já que com a perseguição direta ele não consegue. Na verdade, quando a igreja é perseguida, ela se fortalece mais ainda. A igreja cristã nesses países em que a perseguição é aberta e declarada, ela é mais vigorosa na fé do que a nossa no Brasil, em que ainda temos uma relativa liberdade para algumas coisas. E eu chego a pensar que Deus até permite que certo grau de perseguição se levante para que a igreja também acorde e proclame com força. E nós teremos que fazer isso, infelizmente, logo mais, em tempos de muita dificuldade, o que não fizemos em tempo de tranquilidade, né? Bem, fechando aqui esse parênteses, Isaac Newton, um dos pioneiros, precursores da ciência moderna, cria na Bíblia, que é um livro inspirado, e escreveu amplamente sobre Daniel, Apocalipse, né? Enfim, tem uma reportagem aí do Jornal Nacional, antiga já, se puder clicar no meio da tela e abrir o som para mim, mostra que realmente Newton, ele tinha um grande interesse na vida. E qual foi? É só clicar no meio da tela, eu creio que o vídeo vai executar. Se não, eu conto para vocês, mas acho que
vendo o vídeo é mais interessante. Daqui eu acho que eu não consigo fazer com que ele execute. Tem que clicar no meio da tela. Não tem como? Tudo bem. Vão ter que se contentar com a minha descrição, né? Se der certo, Deus. Se não der, tudo bem. É uma reportagem que o William Bonner e uma outra apresentadora mostram um manuscrito, na época ali está. Cálculos do físico britânico, descobridor da lei da gravidade, o mundo vai acabar dentro de 53 anos, em 2060. Manuscritos de mais de 300 anos, divulgados hoje pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mostram o lado religioso do cientista Isaac Newton, que é referência para a física moderna, a astronomia e a matemática. Newton calculou o que seria a data exata do Apocalipse, baseado no livro de Daniel, do Antigo Testamento da Bíblia. Bonner tem que fazer um estudo bíblico, né? Porque fala algumas coisas bem imprecisas, né? A data exata do Apocalipse. Apocalipse é um livro, né? E Newton calculou a data. Se você ler, eu apontei na tela, não sei se alguém percebeu. Ele falou que vai voltar Jesus em 2060 ou não? O que tinha antes da palavra do número? Before. Ele não foi taxativo. Newton, estudando a Bíblia, disse: Jesus voltará antes de 2060. Eu quero que Newton também esteja certo quanto a isso. Antes de 2060, 2040, 50, 40, 30, 28, né? Não estou marcando datas e fujo disso. Jesus não quis que fizéssemos isso, mas eu quero que Newton esteja certo, né? Que não passe 2060, até porque eu não sei se eu vou estar aqui em pé, né? Vivo. Olha só o que ocupou o tempo desse grande cientista, entre outras coisas. Ele queria saber quando Jesus vai voltar, e não é o que a gente também espera. Newton queria saber a data do juízo de Deus. E quer saber? Ele só não fundou o movimento adventista porque ele viveu antes do tempo do fim, 1600 e pouco, 1700. O tempo do fim começa em 1798, dali para frente. Então outra pessoa, um estudioso ex-deísta, é quem chegou à conclusão, quem calculou direitinho, né, entre outras pessoas, a data do começo do juízo pré-advento. Quem foi? Guilherme Miller. Quase que nós, em lugar de descendermos do millerismo, descenderíamos do newtonianismo, não sei, alguma coisa assim. Já pensaram que interessante isso? Mas o Newton influenciou muita gente. Eu estou estudando sobre esse assunto, estou escrevendo um novo livro com o título A História dos Três Guilhermes. Sabe quem são? Um já falei, Miller. Os outros dois, Guilherme Stein Jr. e Guilherme Bells. Três Guilhermes. Claro, no original era William e dois Wilhelm em alemão, né? Mas traduzindo são três Guilhermes. E aí eu achei que ficou legal o título, A História dos Três Guilhermes. E eu descobri, nos Estados Unidos, não muito longe da Andrews, tem uma universidade que pertence a uma outra denominação, esqueci agora o nome dela, mas entrei em contato. Eles têm toda a biblioteca, ou boa parte dela, que pertenceu a Guilherme Miller. E lá há obras de Isaac Newton. Ou seja, Miller foi influenciado pelos estudos de Newton, assim como outros milleritas também foram. Então tem um fio, né? Uma história de pesquisas, de pessoas que queriam muito ver Jesus voltar. E Newton era um deles. Lá na nossa Universidade de Andrews tem um manuscrito de Newton. Aqui está. Está lá no cofre, né? Eu visitei, em certa ocasião, aquele cofre, e aí eu pensei assim, eu vou pedir. O não está garantido, né? Então eu vou pedir para tirar uma foto segurando. E o guia deixou, pode segurar. Foi uma emoção, irmãos. Está com plástico em volta, tudo mais. Mas eu segurei aquele manuscrito de Newton, 3 séculos. E lá atrás o Tiago White me olhando com atenção. Cuidado aí com esse negócio, né? Segura direitinho. Tiago White, num quadro pintado ali. É emocionante ver como esses grandes cientistas criam em Deus, criam na Bíblia. Quem disse que a ciência tem que andar em descompasso com a revelação de Deus? As duas são a revelação de Deus. A natureza é a revelação natural de Deus, e a Bíblia é a revelação especial de Deus. Corretamente compreendidas, as duas estão em harmonia.
Não é à toa que Jesus disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Falar em verdade nesses tempos é até um tanto estranho, né? Você corre o risco de ser debochado, cancelado. Como assim a verdade? Na nossa cultura relativista pós-moderna, as pessoas dizem assim: não existem verdades absolutas. Já ouviram essa? Que na verdade é uma frase totalmente autocontraditória, porque para eles isso é uma verdade, né? Eu li um tempo atrás o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, não sei se foi lá ou em algum outro, que o autor coloca nos seguintes termos: o que um relativista quer dizer na verdade é o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Pegou? É tipo assim, não existe verdade, a não ser essa que eu estou dizendo. Poxa, então você não é um relativista, você é um crente. Você crê que o que você está dizendo é uma verdade. Então, o que você tem que fazer, antes de responder com afirmativas, é questionar essa pessoa. Pergunte assim: ok, isso que você disse é uma verdade? Ele vai ficar numa situação meio complicada. Se para ser coerente com o que ele disse há pouco, ele falar assim: não, nem o que eu estou dizendo é verdade. Então você pode estar enganado. Pode ser que exista uma verdade. Mas para evitar a contradição, ele disser: sim, é verdade. Você vai responder: você acabou de se contradizer, porque você crê numa verdade. Então toda pessoa, ela tem que ter algum pressuposto, algum fundamento, mesmo que seja uma areia movediça, mas alguma coisa tem que fundamentar as suas ideias. Quando a gente desenvolve alguma tese doutoral, uma dissertação de mestrado, você tem que buscar algum pressuposto, não é? Algum pensador sobre o qual você fundamentar suas ideias, né? Eu escolhi também o meu fundamento, é este. Pronto. E agora, será que ele é confiável? Tem gente que confia em homens, em opiniões humanas. Eu preferi confiar minha vida, minhas convicções, edificar a minha família, o meu caráter, sobre um livro que afirma ser de Deus. E quer saber? Se a Bíblia é a palavra de Deus, ou se você ouve dizer que ela é a palavra de Deus e não faz nada, eu fico meio desconfiado da sua honestidade intelectual, porque, ora, eu tenho que investigar pelo menos, né? Porque se você descobrir que ela não é, ok, deixa para lá, siga seu caminho. Mas se você descobrir que ela é a palavra de Deus mesmo, e você não deu atenção para isso, olha que desperdício, olha que perda eterna, não é verdade? Então, o mínimo que eu posso fazer é investigar, como Pedro foi ao sepulcro, né? Eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês alguns detalhes, que inclusive estão lá no meu livro A História da Vida, aquilo que eu costumo chamar de antecipações científicas na Bíblia. Eu gosto desse assunto. A Bíblia não é científica assim em termos, não é um livro de ciências, mas como ela foi inspirada pelo Deus da ciência, alguma coisa aparece ali. E quando ela trata de alguns temas, digamos, científicos, ela acerta em cheio, e isso é fantástico. Na verdade, ela se antecipa àquilo que a pesquisa científica demonstrou depois. Por exemplo, lá em Jó 26:7, Jó é atribuído a Moisés, ou seja, 1500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás. É dito que a terra está suspensa por Deus sobre o nada. Como assim nada? Hoje a gente chama de vácuo, né? Vácuo, espaço sideral. Só que no Egito, em que faculdade que Moisés estudou? O FE, na Federal do Egito. E lá eles ensinavam os professores de que a terra não só era plana. Essas ideias voltaram por aí no século 21, né? Que coisa, que mundo. Não só ensinava que a terra era plana, como ela estava apoiada sobre 5 colunas. Eles entendiam que ela é estável, sólida, tinha que ter um apoio. Imaginem Moisés na faculdade dizendo para os colegas, claro que isso aí ele escreveu depois, né? Mas imaginem ele dizendo assim para os colegas: pessoal, está errado, a terra está flutuando pelo espaço. O que falariam para Moisés? O mesmo que falam para alunos universitários hoje que dizem que acreditam em Adão e Eva. Você é louco, você é um fundamentalista, maluco, não é? Você não passa por isso? Quando você diz: eu creio que Adão e Eva foram personagens reais,
históricos. Eu creio na criação em 6 dias, na criação da vida na terra em 6 dias literais de 24 horas. Você é tratado como louco. Moisés também seria, na UFE. Mas quem tinha razão? Demorou para ter uma confirmação empírica, né? Eu acho que só quando o Yuri Gagarin, lá em 1958, se não me engano, foi para o espaço, orbitou a Terra e lá de cima ele viu. É redonda mesmo. E é azul. É azul. Observação visual. Até então, Moisés não tinha telescópio Hubble, nem o James Webb. Moisés não tinha recursos para saber sobre o que ele escreveu. Qual é a resposta para isso? Revelação. Alguém que sabia falou para ele e disse: escreva aí. Outra, lá em Jó também, 28, 25, diz que Deus é quem regula o peso do ar, o peso do vento. De novo, imagina Moisés dizendo para os seus colegas: gente, o ar tem peso. Iam rir muito dele de novo. Chega, Moisés, você está maluco, amigo? O ar tem peso, olha aqui, ó, tem nada. Só em 1643, Torricelli, um italiano, inventou um instrumentinho chamado barômetro. E ele mostra o quê? A pressão atmosférica. Sim, o ar exerce uma pressão, a atmosfera exerce uma pressão sobre nós. Nas montanhas é um pouco menor, aqui é no nível do mar, não sei como é que está a altitude aqui, mas no nível do mar ela tem uma pressão X lá. Peso do ar. Como é que Moisés sabia disso? Não sabia. Lhe foi revelado. Quarentena. Passamos por uma pandemia recentemente, né? Levítico 13, 46. Ele não aprendeu no Egito essas coisas, porque lá o povo morria cedo, expectativa de vida bem baixa, mesmo no grande Egito. Mas aí quando o povo de Deus sai do Egito, vai para o deserto, Moisés os lidera, eles aprendem umas coisas bem básicas. Por exemplo, se alguém tivesse uma doença de pele que poderia ser contagiosa, lepra não queria dizer só lepra, podia ser outras doenças, né? Então, quando alguém aparecer com uma doença que parecia contagiosa, o que eles faziam? Separava a pessoa no que hoje chamamos de quarentena, e ela ficava lá isolada. Quando o sacerdote examinasse, não tinha médico, né? Ele examinasse e visse que ela estava curada, podia voltar ao convívio. Quarentena. Coisas bem básicas. Por exemplo, se você for fazer suas necessidades fisiológicas, leve uma pá, enterre. Você sabe que na Idade Média milhões de pessoas, 1/3 da Europa morreu, né? Dizimados ali por falta de higiene, por peste bubônica. Se aplicassem essas regras básicas da Bíblia, quantas vidas teriam sido poupadas? Tanto que Moisés é tido como um dos grandes sanitaristas da história. Onde que ele aprendeu isso? Ele teve que desaprender um monte de coisas. Se a gente for falar sobre estilo de vida, né? Naquele tempo lá, aqui, né? Tanta coisa poderíamos falar, né? Quando o faraó ficava doente, chamava lá um mago, ele fazia uma poção mágica ali com sangue de animal, misturado com fezes, não sei de quê, e dava para o faraó beber. Se o faraó não morresse, convenhamos, né? Não morria mais com remédio desse. Aí, quando Moisés, que estava sendo educado para talvez até ser um faraó, portanto Moisés era um escriba, conhecia a cultura egípcia muito bem, lá no deserto ele não fala nada disso. A medicina preventiva deles era o quê? Exercício físico, caminhavam bastante, repouso adequado, tinha o sábado, pausavam uma vez na semana para descansar mesmo, água pura, alimento perfeito, maná, luz solar, claro que sim, né? Água, já falei água, né? O que são essas coisinhas mesmo? 8 remédios da natureza. Eles aplicaram isso. No Egito, vivia-se 50, 40 anos no máximo. O povo de Israel, chega um momento que Davi vai escrever um salmo, ele diz: porque a vida do meu povo é de 70, 80 anos, e depois disso vem a canseira, o enfado. Claro, 90, 100 anos vai ficar cansado. Só que Moisés, ele fez alpinismo com 120 anos. O morro que a gente vai subir lá. Quando a gente estiver subindo o Sinai, pensa no Moisés. 120 anos, não desistam, não desistamos, né? 120 anos o homem sobe o Sinai, e a vista estava perfeita, sem óculos. Os remédios da natureza funcionam, meus irmãos, funcionam.
Coloque em prática para você ver. Depois me conte o que aconteceu. O estilo de vida dos hebreus, totalmente diferente e científico, né? E aí tem esse texto aqui que eu acho fantástico também, né? Gênesis 17, 11 e 22. Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu quero criar a partir de você um povo especial, e vou estabelecer um pacto que tem que ver com a circuncisão. O órgão envolvido na reprodução, na vida, vai ser marcado para lembrar vocês de que eu sou o pai de vocês. Então a circuncisão, ela é ali estabelecida como um pacto. Mas Deus fala assim: faça isso nos meninos no 8º dia. Abraão podia pensar: mas por que no 8º dia? Se ele fosse alguns de hoje, né? Por que, Senhor? Por que ficar 5 horas na rodovia parado? Tu não és o meu pai, tu não cuida da gente. Eu queria chegar em casa, descansar para poder viajar para Belo Horizonte tranquilo, e agora eu tenho que ficar aqui 5 horas. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Qual o teu propósito? O que tu queres, o que tu tens em vista? Eu estou aqui nas tuas mãos para fazer o que tu mandares. 8º dia, Abraão diz: ok, Senhor, assim será feito. Porque se Abraão perguntasse, ia ser um problemão. Hoje a gente sabe que ali pelo 8º dia há uma substância na nossa circulação chamada protrombina, que antes disso ali, 2º, 3º, 4º, 5º dias, ela está em níveis baixos, e ela está envolvida na coagulação do sangue. Não tinha anestesia, não tinha bisturi, não tinha remédios. No 8º dia, eu tenho no meu livro os artigos científicos que embasam isso. No 8º dia ela se eleva a 110%, e depois ela estabiliza em 100% para o resto da vida. Não é incrível? Qual o melhor dia do ponto de vista da coagulação do sangue para fechar o cortezinho ali, para que fosse feita uma cirurgia naqueles tempos? Até hoje, mas hoje tem recursos da medicina que contornam o problema. 8º dia. Agora pensa, Abraão vivendo lá em 1000 e tantos anos antes de Cristo, perguntando: Senhor, por que 8º dia? Abraão, senta aí. Na tua circulação sanguínea, ele já começaria perguntando: que circulação o quê? Nem sabia. Ok, esquece a circulação sanguínea. Sangue, sabe o que é sangue? Sangue eu sei, claro. Tem uma substância aí chamada protrombina que eu criei, vitamina K também, que bioquimicamente vão funcionar numa reação em cascata, fatores que desencadeiam outros. No fim do processo, as plaquetas se juntam, formam uma redezinha que segura a hemorragia. Entendeu? Proto o quê? Ele não entendia nada, não tinha pré-requisitos. Então Deus diz: é assim. Como ele também dizia: é imundo, não coma, não toque. Hoje a gente sabe por quê. Algumas coisas não sabemos, mas está escrito, a gente obedece. Isso é fé. Nós temos evidências para algumas coisas, e elas são já tão suficientes que para aquelas para as quais não temos ainda evidência, nós cremos, porque o Deus que mandou já se mostrou confiável. Nesse caso aqui é incrível, bioquímica pura. Só que ele não tinha como saber disso, mas ele obedeceu, porque ele era o amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Jovens, quando Deus falar assim: não vá a tais lugares, não se relacione desse jeito, não faça isso, você é amigo de Deus mesmo? Porque se você for, você vai obedecer e vai colher os frutos disso. Eu já fui jovem também. E eu me lembro quando eu era recém-convertido, universitário ainda, nós tínhamos um pequeno grupo e estudávamos o livro Mensagem aos Jovens. Como esse livro me poupou de dor de cabeça, como ele me salvou de caminhos tortos, e como eu louvo a Deus pela condução dele na minha vida. Hoje eu tenho uma família abençoada, estamos casados, a Débora e eu, há 26 anos, temos 3 filhos, e muito da alegria de que nós desfrutamos hoje é fruto das orientações que Deus nos deu em sua palavra. Funciona ou não funciona? Eu acho incrível que a nossa vida funciona tão bem quando colocamos em prática o que está aqui nesse livro, que não tem como ser coincidência, né? Por outro lado, funciona tão mal quando as pessoas se afastam das orientações de Deus aqui nesse livro, que eu só posso ver um ajuste aí, tipo o que a gente fala do universo, né? Um ajuste fino, moral, comportamental. Essa é a Bíblia. Vamos ver aqui rapidamente a questão da arqueologia. Eu estou meio perdido aqui no tempo. Eu tenho mais quantos? Ou não tenho mais nada de tempo? Eu vou resumir.
Porque você já acompanha o Dr. Rodrigo Silva lá nas redes sociais, e essa é uma área assim que tem confirmado quase todos os dias, com descobertas incríveis, o pano de fundo histórico da Bíblia, né? Pedra de Roseta, os manuscritos do Mar Morto, papiro de Pulver, que provou que as pragas do Egito são fato mesmo, uma descoberta extra-bíblica falando das pragas do Egito na Bíblia. Muitos tinham como uma lenda hebraica. Entrevistei esse doutor já falecido, Paulo Bork, que dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica lá do NASP, né? Ele me falou sobre as escavações na região onde estavam Sodoma e Gomorra. Aquilo aconteceu, uma espessa camada de cinzas por muitos quilômetros, mostrando que houve uma catástrofe ali, envolvendo fogo, mas não é uma região vulcânica, não tem vulcanismo ali. O que aconteceu lá? Esses pesquisadores concluíram, é a destruição de Sodoma e Gomorra, que são juízos que falam ainda hoje para que nós fiquemos atentos. Deus vai intervir de novo na história da humanidade, né? Aí está a região de Babedra, né? Aí rapidamente, Palácio de Davi, diziam que Davi nunca tinha existido, os críticos, né? Os céticos. Se existiu, no máximo era o líder de uma gangue, nunca foi rei. Estão escavando agora o Palácio de Davi lá em Israel, o Palácio de Davi. Outra, o Palácio da Rainha de Sabá na Etiópia, aquela que foi visitar Salomão, ela existiu, ela é uma personagem real, e talvez tenha se convertido porque séculos depois um eunuco da Etiópia, daquela região, estava indo a Jerusalém para encontrar mais informações sobre o Deus que ele já conhecia, porque ele tinha um rolo de Isaías com ele na carroça, na carruagem. Como que esse eunuco sabia de Deus, o Deus de Israel? Eu acho que essa rainha foi muito missionária por lá, hein? Missão Caleb. E tribos africanas no século 20 guardando o sábado. Como? De onde veio esse conhecimento? Ela existiu, a rainha de Sabá. O israelense descobre camarote do rei Herodes. Arqueólogos acham caixão da família que julgou Jesus. Anás e Caifás existiram. Anel de Jezabel. Lugares e mais lugares e personagens, todos confirmados pela pá dos arqueólogos. Como que eu vou duvidar do pano de fundo histórico da Bíblia? Lá no meu blog tem uma seção chamada Arqueologia, você pode encontrar ali bastante desses achados aí. Mas eu vou finalizar, sem poder falar das profecias, mas nem preciso, né? Vocês aqui conhecem muito bem, né? As profecias. Se a arqueologia mostra o passado real, as profecias mostram o futuro se cumprindo e dizendo, não tem como ser de outro jeito senão por Deus. Só Deus conhece o futuro. Mas se eu fosse mencionar uma evidência que para mim é incontestável, eu ficaria, olha como eu me empolguei, quanta coisa, eu ficaria com o poder transformador de vidas. Eu sou uma evidência, a minha vida, a da minha esposa. Eu queria conhecer o Apocalipse quando eu era criança, tinha medo do fim do mundo. Eu vivi no tempo da Guerra Fria, sim, eu sou já daquele tempo, da Guerra Fria. Eu queria conhecer o Apocalipse. Aí um dia no ensino médio chega um rapaz, que eu não sabia de que igreja que era, e me pergunta, você quer estudar o Apocalipse? O que você acha? Se isso não é Deus. Minha esposa tinha 15 anos na época, voltou de uma festa, estava triste, achando a vida sem sentido, senta na cama, tarde da noite, pensando nessa vida vazia, ela ouve uma voz que diz, leia a Bíblia. Mas na hora ela pensou assim, mas não tem Bíblia aqui em casa? Os pais não eram cristãos? Não tem Bíblia aqui em casa. Vá até a sala. Ela levantou, foi até a sala e encontrou na mesa de centro uma daquelas Bíblias que eram distribuídas de graça pelos gideões, sabe? Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Ela ficou espantada, Bíblia aqui em casa? Pegou e virou a noite lendo o Apocalipse. O Apocalipse. Ficou feliz e assustada ao mesmo tempo. Jovenzinha, 15 anos. Feliz porque ela viu que Deus tem um povo. Preocupada porque ela sabia que não fazia parte desse povo. E começou a pedir para Deus, Senhor, eu quero fazer parte desse povo, eu quero conhecer esse povo, eu quero entender o Apocalipse. Naquela semana, 2 adventistas bateram a porta daquela casa, oferecendo que estudo? O Apocalipse. O mesmo que eu estudei um pouco antes dela, sem nos conhecermos. A gente até brinca dizendo que o Apocalipse nos uniu. Eu me converti conhecendo o Deus, Jesus do Apocalipse, e ela também.
Como é que eu posso não crer em Deus, irmãos? Como é que eu posso não crer no poder dessa palavra se ela fez isso na minha vida, da minha esposa, e tem feito tantas maravilhas na vida de tantas pessoas? Se eu fosse abrir aqui o microfone para que vocês testemunhassem, a gente ficaria aqui até amanhã, até a hora do casamento da Isabel e do Henrique. Eu teria que parar a vigília por causa do casamento. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero convidá-los agora a fazer uma oração. Não tem nada a ver com idolatria, com bibliolatria, tá bom? Por favor, entendam isso. O que mais tem aí é crítico de internet falando coisas que não tem nada a ver, né? Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, fique em pé comigo. Vamos lá, pode ficar em pé, segure a sua Bíblia, coloque aí perto do seu coração, perto do seu coração. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, o Deus que nos deu esse presente incalculável, maravilhoso, que é a sua palavra. E vamos pedir a Deus também que nos dê disposição para estudá-la mais e mais, até quando ainda pudermos tê-la. Por isso que a gente tem que hoje aproveitar o tempo para colocá-la na memória. Ah, mas eu não consigo decorar os versos. Não se preocupa, leia. A minha mãe, sabe o que ela fez? Ela sempre reclamava para mim: filho, eu não consigo memorizar os textos. Eu disse: mãe, não tem problema, leia. Ela fez mais, já está copiando pela 3ª vez a Bíblia inteira. Ela vai dar uma Bíblia para cada filho. Uma Bíblia, tem que levar um carrinho de mão assim. São vários cadernos. E ela guarda as canetas que ela usa para copiar a Bíblia. São várias, várias e várias. Já está indo para a 4ª cópia, na verdade, porque meu sobrinho também pediu uma. Eu falei: mãe, é isso. Você pode achar que não está aí, mas está tudo aí na sua memória. Na hora certa, o Espírito Santo vai trazer aquilo que precisar. Está tudo guardadinho aí. Hoje é o tempo de ler, de fazer o culto familiar com a Bíblia, de levá-la na sua mochila e quando puder, abre e leia. Ter no aplicativo no celular também vale, para você ler quando estiver ali numa fila, ou para poder compartilhar com alguém. Seja uma Bíblia viva, tendo-a em sua mente e em seu coração. Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque nos deste este presente incalculável que é a Bíblia Sagrada. Obrigado porque nela encontramos orientação, inspiração, motivação, e encontramos Jesus, que é o nosso Salvador. Que ao lê-la todos os dias possamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida transformados, e assim possamos ser instrumentos de salvação, levando esse conhecimento a outras pessoas. Eu te peço, ó Pai, uma bênção especial sobre esta igreja aqui do Jaraguá, que tem sido um local de luz, de pregação da Tua Palavra. Peço a Tua bênção também sobre as demais igrejas aqui representadas, e aos amigos que acompanharam a transmissão e que vão ver depois da gravação também. Que eles se sintam motivados a ler a Tua Palavra. Se duvidam, que façam como Pedro: eu não acredito, mas eu quero ver. Experimentem, confirmem por si mesmos, e assim possam ter um encontro especial com o Deus da Palavra. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.